Olá, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Priscila Ribeiro e essa daqui é a Abigail, minha filha. E no vídeo de hoje eu decidi trazer para vocês aqui o relato, né, do sono dela. Ela tem 1 ano e 5 meses e eu já fiz 2 vídeos falando sobre o desmame. Um sobre o desmame noturno, o outro sobre o desmame completo que eu fiz, né, porque eu estou grávida novamente. E aí eu fiquei de voltar para falar como ficou o sono dela, mas eu quero aproveitar para fazer um breve relato sobre o sono dela, né, desde que ela nasceu, para vocês terem uma ideia de como foi esse processo. Como eu disse, né, ela já tem 1 ano e 5 meses e eu completei, né, o desmame dela completo. Eu acredito que ela estava com, agora nem me lembro mais, mas 1 ano e 2, 1 ano e 3 meses, alguma coisa assim. Então já faz mais de um mês, né, uns 2 meses, na verdade, que ela desmamou completamente, 2, 3 meses. E assim, hoje, né, eu voltei aqui para dizer para vocês que ela está dormindo a noite toda. E assim, eu não acredito que foi por causa do desmame em si, tá? Foi um conjunto de coisas e eu vou contar aqui pra vocês terem uma ideia que fique aí de exemplo, para caso vocês estejam procurando informações sobre isso. Então, desde que ela nasceu, eu sempre pesquisei muito sobre sono. E no primeiro mês de vida foi o mais difícil, porque no primeiro mêsinho dela, a amamentação ainda não estava estabelecida, então ela chorava bastante durante a noite, porque realmente ela não estava mamando bem. Mas, quando a amamentação foi estabelecida, aí ela começou a mamar muito bem, né, e passou a dormir bem. Então, ela sempre foi uma bebezinha, assim, que dormiu com muita facilidade. Desde 2 meses... Já tinham noites que ela dormia assim 5, 6 horas seguidas, 7 horas seguidas. E quando o bebê ele está ganhando peso normalmente, não tem problema deixar o bebê dormir. Então, cada pediatra vai orientar de uma forma. No caso dela, ela passou a ganhar peso, então eu não precisava ficar acordando ela. Então, sempre teve, assim, noites de sono maravilhosas, assim, dela dormir bastante horas seguidas. E aí... foi assim, bem tranquilo durante os primeiros 6 meses, eu posso dizer assim. Então, até 6 meses e meio dela, foi bem tranquilo, sempre foi tranquilo o sono dela. Ela acordava, assim, pra mamar de noite, mas ela sempre mamava e voltava a dormir. Então, eu colocava ela no berço e ela ficava. Então, a gente não fez cama compartilhada, né? Ela sempre ficou no berço dela, sempre foi algo que eu não tive dificuldade. Só que o sono dela ela mudou assim completamente depois de 6 meses e meio, que foi quando começou a sair os dentinhos dela. Então ela teve uma regressão de sono, acredito que por causa da saída dos dentes, né? Ela ficou bem irritada por muitas semanas, assim, eu diria assim, até por um mês, né? E eu não sabia lidar com aquilo, né? Primeira filha, a gente fica... Peraí, vai derrubar, meu amor? Vai derrubar? Quer água? Toma aguinha, tá? Então foi bem difícil esse processo, porque a gente não sabe o que está acontecendo com a criança. Lógico que depois eu vi que os dentinhos estavam saindo, era por isso que ela estava irritada. Só que houve uma regressão de sono e aí a gente vai colocando diversos hábitos, né? Para colocar para dormir balançando, né? Ninando, embalando, só amamentando. Então a gente vai colocando um monte de coisa para tentar resolver aquele problema. E aí, a partir disso, o sono dela ficou bem bagunçado, então teve noites bem difíceis, de muito choro, de acordar muitas vezes, e nem dar de mamar, assim, adiantava, né? Ela, por mais que ela mamava dormindo, ela não estava mais ficando no berço, era bem difícil, tinha que tentar muitas e muitas vezes, então foram noites bem complicadas mesmo. E a rotina durante o dia também ficou bagunçada, porque como ela já teve esses episódios de não descansar, durante o dia ficava bem complicado, não tinha muito horário para acordar, então já ficava café da manhã meio no horário bagunçado, o almoço no horário, enfim, ficou uma bagunça. Então, fica aqui de conselho, que por mais que venha momentos de regressão de sono, de uma certa irritabilidade do bebê, seja por vacina ou porque tá doentinho,
tenta sempre manter a mesma rotina, não sair daquilo, se manter firme, porque isso vai fazer muita diferença, tá? Porque quando passar esse processo, o bebê ele vai voltar com mais facilidade ao que era antes. Então, foi um ponto aqui que eu quero deixar, que eu errei, né, nesse processo. E aí, infelizmente, ela ficou bastante meses, assim, com um sono bem bagunçado. Tinha noites que dormia bem, tinha noites que não dormia bem, então era uma montanha russa. Eu acredito que ficou assim até uns 11 meses dela. Então, pra vocês verem, de 6 meses e meio até 11 meses, ficou bem bagunçado todo esse processo. Eu não conseguia lidar com a situação. E eu deixei meio que rolar do jeito que tinha que ser. E outra falha minha, que eu acho importante vocês sempre se aterem a isso, é que quando a criança já está comendo bem, não caiam essa livre demanda, que na verdade se torna uma livre oferta, né, na amamentação. Por quê? Livre oferta é qualquer chorinho você vai lá e tenta resolver com o peito. Então, eu fiz muito isso e não tinha necessidade, tá? A questão da alimentação dela estava ótima, ela já comia praticamente de tudo depois dos 6 meses, né? A partir de 7 meses já comia praticamente a comida nossa. Então, assim, ela não passava fome, então não tinha necessidade de eu sempre estar resolvendo o choro com o peito. Então, são coisas que também interferem no sono da criança, né? Se toda vez que a criança acorda e você quer resolver com o peito, fica muito mais difícil dele conquistar, né, essa autonomia do sono. Não é mesmo? Beleza. Só assim que tá pra gravar, com ela no colo. Opa! Então foi bem complicado nesse sentido. Mas aí depois que ela fez 1 ano, eu tomei as rédeas novamente, até porque eu queria já iniciar esse desmame. Eu acredito que não foi o desmame em si que começou a colocar as coisas no eixo novamente, mas foi o fato de eu começar a compreender realmente o que era uma rotina e colocar de fato uma ordem no dia nosso, né? Porque tudo acontece junto. Então, a gente toma café junto, a gente almoça junto. E aí eu comecei a pegar isso mais firme e também a limitar as mamadas. Então, o limitar das mamadas, no final das contas, seria nada mais, nada menos do que eu colocar horários mais específicos para amamentar. Coisas que a maioria das mães não fazem, né? Dão em qualquer momento, em qualquer local. E isso não ajuda a ter uma rotina. Você quer falar também? Você tá contando a história? Então, eu acredito que eu comecei a colocar mais fixo, né? Essa questão de horários. E essa limitação foi boa, porque ela começou a tirar as sonecas durante os dias mais fixamente nos mesmos horários. E isso fez muita diferença, começou a fazer muita diferença. Por mais que eu não tivesse ainda desmamado ela completamente, a partir de 1 ano ela começou assim, a ter uma melhora muito grande no sono dela. Muito grande mesmo. E sobre também pegar no sono, né? Eu quero deixar claro que ainda ela não pega no sono sozinha. Então, ela dorme no nosso colo, no meu colo ou no do meu marido. Mas ela fica no berço e ela dorme a noite toda, né? Depois que eu completei, né, o desmame dela, demorou algumas semanas. Ainda tinha umas noites que ela tinha episódios de acordar durante a noite. Mas agora ela tá dormindo a noite toda, já faz um mês, né? Mais de um mês, mais ou menos, que ela começou a dormir tranquilamente a noite toda. A gente, como eu disse, a gente coloca ela pra dormir, faz ela dormir no nosso colo, não é balançando, é sentado mesmo. Então, a gente sentado, pega ela no colo e ela dorme. A gente coloca ela no berço. Tem vezes que ela resiste um pouquinho,
principalmente se for comigo, parece que eu perdi o jeito, porque eu deixei muito meu marido fazer isso todas as noites, né? De colocar ela pra dormir, e parece que eu já não tenho mais jeito de pôr ela, e ele coloca rapidamente, ela fica, e comigo sempre dá alguma coisa errada. Mas enfim, tô tendo que aprender novamente, né? Isso daí, porque porque o meu marido tá trabalhando até mais tarde, então tá mais complicado em relação a isso. Mas de qualquer forma, enfim, ela fica no berço e ela dorme a noite toda. Qual horário, né? Ela dorme no máximo até 8h30, estourando. Normalmente 8 horas ela já tá dormindo. E ela acorda, tem acordado agora que tá tudo ajustadinho. Ela passou a acordar às 7 da manhã, né? Por volta das 7, 7h30. E quando tava meio desajustado ainda a questão da rotina, ela tava tendo episódio de acordar às 6 da manhã, 6h30. Ei, o pessoal não vai ouvir o que a mamãe tá falando. Tá dando tchau. Ela já quer dar tchau. Ai, gente. Mas eu sei que vocês gostam de ver fofurinhas, né? Porque é uma fofurinha. A mamãe já tá terminando. Então, bom, já até perdi o ponto onde eu tava, mas o que eu quero deixar claro pra vocês aqui, não quero dizer que o desmame resolve todos os problemas, eu não acredito nisso. Eu acredito que o que fez com que ela realmente passasse a dormir a noite inteira foi esse conjunto de coisas. Então eu comecei a realmente a instituir horários, né, mais fixos para ela fazer as coisas. Hoje ela tira uma única soneca e tá sempre bem regrado. Depois do almoço, se eu deitar com ela, assim, se eu for com ela pro quarto 1h30, ela dorme, sem fazer escândalo. Então isso pra mim foi um grande progresso, né? Ela tirar a soneca todos os dias, praticamente no mesmo horário, sem fazer nenhuma resistência, e dormir, assim, em média 2 horas seguidas, que é ótimo, que é um tempinho que eu tenho pra mim também, de tarde, depois do almoço. Tô gostando muito, gente, não tem como não gostar, né? De ter essa rotina, assim, que faz com que a gente também consiga ter um tempinho pra nós. E então tá sendo assim, gente, até o momento. Espero que vocês tenham compreendido. Eu tentei deixar aqui o máximo de informações. Filha, mamãe tá terminando, espera aí, traz aqui pra mamãe ver. Eu vou ter que terminar o vídeo. Você quer mostrar o telefoninho, quer? Mas, gente, eu espero que vocês tenham compreendido a maior parte das coisas que eu tentei trazer aqui pra vocês. Se vocês tiverem... Sai daqui. Se vocês tiverem interesse de saber mais sobre este assunto, mais detalhes, né? Sobre este assunto... Jesus... Deixem nos comentários que eu posso fazer mais vídeos especificando mais sobre isso. Eu vou terminar o vídeo, tá, gente? Que já deu. Então, espero que vocês tenham gostado. Beijinhos, fiquem com Deus e até a próxima.